Hoje nós vamos falar sobre comunismo. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica e pretende estabelecer uma sociedade igualitária através da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Aqui trazemos 4 pontos para te ajudar a entender um pouco melhor essa ideologia. Os ideais de uma sociedade igualitária podem ser encontrados desde a antiguidade clássica. Em A República, Platão formula um modelo de sociedade ideal, baseado na abolição da propriedade privada e da família. A abolição da propriedade privada, segundo o filósofo, causaria o fim de conflito entre o Estado e o cidadão em particular. Nessa sociedade, as crianças não conheceriam seus pais e ficariam desde cedo sob o cuidado do Estado, que garantiria o seu sustento e educação. Com o passar do tempo, estes ideais foram sendo reformulados. Entre os séculos XII e XV, grupos dissidentes da Igreja Católica pregavam o repúdio a bens materiais e a propriedade privada, ressaltando a necessidade de uma vida comunitária, onde todos trabalhariam e conviveriam em igualdade. Já no século XIX, a Revolução Industrial transformou o contexto social e econômico dos países europeus. Ao mesmo tempo que o sistema capitalista se desenvolvia, boa parte da população vivia na miséria e pobreza. Então, os intelectuais da época passaram a propor sistemas políticos e econômicos que fossem uma alternativa ao capitalismo. Uma dessas proposições foi o comunismo, que está no cerne da teoria marxista. O marxismo é uma corrente de pensamento criada por Karl Marx e Friedrich Engels. Para eles, em todas as épocas da história, a sociedade foi marcada por uma luta de classes, sendo essa relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma classe oprimida. Na sociedade capitalista, essas forças são representadas pela burguesia, que detém os meios de produção, e pelo proletariado, que vende a força do seu trabalho. Esse, é claro, foi um resumo muito resumido. O comunismo, na teoria marxista, é uma etapa posterior ao socialismo. Então vamos entender a diferença entre os dois? Bom, no sistema socialista, o Estado e o governo se mantêm no controle da vida social. Mas, diferente do capitalismo, o Estado seria conduzido pelos trabalhadores e a produção e distribuição de bens seriam controlados pelo governo, que organizaria um sistema de igualdade e cooperação. Já o comunismo, como havíamos adiantado, é um estágio posterior ao socialismo. Nessa fase, já havendo igualdade absoluta entre os cidadãos, o Estado poderia ser abolido, eliminando assim as formas de opressão social, e a sociedade encontraria formas de se autorregulamentar. Assim, os trabalhadores se tornariam proprietários do seu trabalho e dos bens de produção. Mas com essa questão de abolição do Estado, o comunismo fica um pouco parecido com outra corrente de pensamento político, o anarquismo. Bom, o anarquismo busca a eliminação total de todas as formas de coerção. A principal diferença entre o anarquismo e o comunismo está no processo pelo qual se atingirá a sociedade ideal. No anarquismo, isso aconteceria de forma abrupta, direto do sistema capitalista para o anarquismo. Alguns autores defendem que a mudança deve ser feita através de uma revolução violenta. Já outros defendem que a mudança deve ser pacífica. Já no comunismo, a sociedade ideal seria alcançada através de um processo de transição de 3 etapas. Primeiro, a superação do capitalismo através da revolução, decorrente da tomada de poder pelo proletariado. Em seguida, o socialismo seria estabelecido e, por fim, se chegaria ao comunismo. Portanto, o comunismo só poderia existir após o estabelecimento de uma sociedade socialista. A sociedade idealizada por Marx e Engels nunca chegou a ser implementada em nenhum país. Embora o sistema socialista tenha sido adotado em alguns países, o sistema comunista, ou seja, a etapa final, nunca chegou a ser atingido. Podemos questionar se esse modelo é mesmo possível ou apenas uma idealização. Para testar seus conhecimentos, passe o nosso quiz de diferenças entre comunismo e socialismo, que estará aqui em cima. Esperamos que você tenha entendido um pouco melhor o que é o comunismo e as suas diferenças em relação a outras ideologias. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo sobre qual outra corrente de pensamento político você quer saber mais. Até mais!